Bom, então vamos aqui dar continuidade agora na avaliação diagnóstica, né? A gente fez aí o histórico, buscou as informações nessa anamnese, fez uma avaliação física e agora muito importante também que o enfermeiro tenha conhecimento a respeito dessa avaliação diagnóstica, né? O entendimento aí dos tipos de exame e o que a gente verifica em cada exame desse, né? Numa radiografia, eu vou conseguir visualizar até que nível, professora? Numa tomografia, numa ressonância, o que é que muda? Então, o que é que eu trouxe para vocês? Os principais. Então, a gente vai ver o exame de radiografia, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética e a artrografia. Então, vamos entender a diferença de cada uma. Quando eu falo para vocês de radiografia, é um exame que ele vai determinar aí a nível de densidade, textura, erosão daquele osso, tá? E mudanças aí relacionadas ao osso. Então, geralmente esses exames, né, o raio-x, ele revela para a gente situações de alargamento, situações de estreitamento, sinais de irregularidade. Quem já viu um raio-x aí de algum membro, de alguma região óssea, né? Talvez alguém da sala já tenha aí sofrido fratura de algum osso, clavícula, né? Região de membro inferior, sei lá, qualquer tipo aí de exame que tenha aí essa análise radiológica, tá? E em se falando aí de avaliação músculo-esquelética, quando o paciente ele faz uma radiografia de região articular, nesse exame eu consigo visualizar líquido, eu consigo visualizar irregularidade, formação de algum esporão, que é muito comum aí, que causa dor nesse paciente, estreitamento, alteração de estrutura articular, tá? Então, é necessário aí várias radiografias com múltiplas incidências. Quando eu falo de incidência, é você entender qual lado você está avaliando, você está observando aquele osso. É numa visão anterior, posterior, lateral. Então, é ter aí múltiplas incidências para a gente conseguir fazer essa avaliação diagnóstica e ter aí um resultado completo daquela estrutura que você está ali examinando, tá? Então, quando eu falo de radiografia, a seriada, ela pode ser indicada para avaliar aí processo de consolidação. Então, é um tipo de exame que ele é bastante comum, solicitado ali na porta de entrada, que é o raio-x. É um exame que até então é de baixo custo, tá? Comparado a uma tomografia, a uma ressonância, e é o que a gente tem de mais comum aí na nossa porta de entrada da maioria dos hospitais, tá? Então, na radiografia, a gente consegue avaliar a densidade, revela ali locais de líquido, de irregularidade, de formação de esporão, de estreitamento e alteração de estrutura. Então, é possível visualizar na radiografia. Já quando eu falo de tomografia computadorizada, pessoal, ela pode ser realizada aí com a presença ou não de contraste que ele pode ser ingerido de forma oral, contraste que ele pode ser feito numa via intravenosa, tá? E nessa tomografia, esse exame, ele demonstra o nosso corpo de forma mais detalhada. Então, ele investiga estruturas aí que estão mais internas, certo? A gente consegue avaliar, identificar a presença de tumor, algum dano em região de tecido mole, de ligamentos, de tendões, certo? Traumatismo de região abdominal, traumatismo de tórax, traumatismo de pelve. Então, é o primeiro exame de indicação quando o paciente chega ali num trauma de região espinal, de cabeça, né, de crânio. Então, ela é bastante usada para identificar local, para identificar extensão de fraturas, de áreas que são mais difíceis de se avaliar, de áreas que são mais difíceis de se visualizar. Um exemplo na região do acetábulo, né, lá na região da nossa
bacia, tá joia? Então, situações que não são ali, né, visíveis na radiografia, certo? A gente consegue identificar a nível de tomografia computadorizada. Então, percebam a diferença, o que é que eu consegui demonstrar para vocês na radiografia e o que eu consegui demonstrar na tomografia. Na radiografia, eu falei para vocês que eu vi aí presença, né, de ligamentos, de tendões, de tecidos moles, com uma imagem mais detalhada? Não, foi na tomografia computadorizada. Então, é essa visão, é essa análise que eu quero que vocês tenham na diferenciação de um exame para outro. Senão, não faz sentido eu estar explicando isso aqui para vocês, tá? E já a ressonância magnética é um exame de um custo maior, só que ele traz menos danos, né, radiológicos para esse paciente, porque é uma imagem que ela não é invasiva, porque esse exame ele é utilizado aí por campos que são magnéticos, por ondas de rádio, tá? Então traz imagens aí com uma resolução de ossos, de tecidos moles. Então eu consigo aqui na ressonância avaliar várias regiões de músculos, também consigo ver ligamentos, regiões de cartilagens que estejam aí com presença de laceração, as famosas hérnias de disco a nível vertebral, tá? Situações a nível de quadril, de pelve. E esse paciente, ele não sente nenhum tipo de dor durante esse procedimento. É só um exame que incomoda um pouco na questão de ruído, porque você fica ali mais ou menos de 30 a 90 minutos para realizar, então são infravermelhos que vai passando, vai apitando ali, não sei se vocês já fizeram, eu já fiz uma ressonância de crânio, então você fica 40 minutos ali encaixado naquele tubo para poder ali, né, fazer esse exame. Aí tem algumas contraindicações para pacientes que têm implante metais, tem todo aí um passo a passo, tá? Um preparo para poder fazer esse exame, assim como qualquer outro, tá joia? Então, ressonância magnética consegue visualizar aí também tecidos mais profundos, tecido mole, e é um exame de custo mais alto. E a artrografia, pessoal, é um exame também que é utilizado para identificar aí qualquer descompensação, qualquer irregularidade a nível de dor articular. Artro vem aí de articulação, artrografia. Então, é um exame da nossa articulação, tá? Então, pessoas que estão aí com queixa de dor articular de forma inexplicável e que tem uma progressão, se indica fazer esse exame de artrografia. Então, injeta ali um agente, uma substância de contraste, que ele é radiopaco, ou também pode ser injetado uma quantidade de ar dentro dessa cavidade articular, que eu falei para vocês que é uma cápsula que envolve ali aquela região da articulação, onde a gente vai conseguir visualizar as estruturas articulares de forma muito precisa, muito assertiva, tá? Então, a gente visualiza ligamentos, cartilagem, tendões e toda essa região de cápsula, tá? Então, essa articulação vocês já sabem que ela é movida ali pela sua amplitude de movimento, umas com uma maior mobilidade, outras com uma menor, e isso acaba distribuindo esse agente de contraste justamente pela essa mobilidade, onde a gente consegue contrastar e visualizar ela como um todo, tá? E quando a gente contrasta essa região, vai gerando uma série de radiografia. Então, se tiver uma presença de laceração, esse agente ele vai vazar, esse contraste ele vaza da articulação e a gente evidencia nesse vazamento que há uma presença de laceração. Então, durante esse exame de artrografia, se esse contraste vazou ali da região da articulação, então, ó, positivo para diagnóstico de laceração. Tudo bem? Ficou claro para vocês a diferença? Radiografia, tomografia, ressonância e artrografia. Então, aqui eu trouxe para ficar mais claro
Aqui a gente tem um raio-x de ombro, tá? Então, perceba o húmero se articulando aqui a nível de escápula, tá? Aqui a gente consegue visualizar claramente. Aqui eu tenho uma ressonância magnética da coluna cervical, ó. Então, a gente visualiza os tecidos moles, uma visão lateral. Aqui eu tenho uma tomografia. Que região é essa aqui? Membro superior ou inferior? O que vocês acham? Olha aqui a presença de um tumor, ó, inferior, tá joia? Então, raio-x, ressonância, tomografia e aqui uma artrografia, que parece bastante, né? É um raio-x, só que acaba injetando contraste ou ar nessas regiões de articulação, tá? Raio-x, ressonância, tomografia, olha o tamanho desse tumor aqui, ósseo, pessoal. Isso aqui é uma região de tumor, tá? De tumefação, tá? Então, tenho essa análise aí, essa visão da diferença desses exames, tá joia? E qual que é a intervenção de enfermagem aí nessa avaliação diagnóstica? Então, qualquer paciente, antes de ser submetido aí ao exame, ele tem que ser orientado, tá, pessoal? Vocês têm que orientar, independente se é uma radiografia, se é uma tomografia, se é uma ressonância, se é uma artrografia, você tem que preparar aquele paciente para aquela situação, vocês concordam? Então, faça o preparo, comunique, né? Se tiver preparo de contraste, mais ainda, saber se tem que fazer aí a aplicação de antialérgico, de corticoide, tudo isso aí vocês vão pegar com a prática diária de vocês. Na ressonância magnética, o paciente, ele pode ouvir o som da batida. E por ser um exame que o paciente entra dentro daquele tubo, a gente tem ali uma condição que exige muita atenção, porque pacientes que têm fobia, que têm crise de ansiedade, geralmente eles podem ficar muito ansiosos quando eles entram dentro do tubo e fica escuro ouvindo esse som dessa batida. Então fiquem de olho, acolha, seja humano, explica, tá, para esse paciente, fique atente às condições, se tiver gestante, se tiver um diagnóstico de claustrofobia, incapacidade de tolerar aquele posicionamento necessário para o exame, decorrente da idade, se tiver algum tipo de incapacidade ou até mesmo, né, de debilidade, algum implante metálico. Então, perceba a importância de você ter conhecimento daquele exame para poder orientar, tá bom? Então, se for ali indicado algum tipo de contraste, você tem que avaliar, né, possíveis alergias para poder ali fazer a prescrição desse antialérgico ou do corticoide, tá joia? Então, aqui a gente finaliza a avaliação diagnóstica, espero que não tenha ficado dúvidas, porque agora a gente vai entrar na parte da modalidade de cuidado músculo-esquelético. Então, agora a gente vai entrar numa parte que ela é mais técnica, conhecer aí as modalidades e qual que é o cuidado de enfermagem relacionado a isso, tá joia? Então, o manejo, pessoal, das lesões e distúrbios musculoesqueléticos, só relembrando que vocês já viram, já passei o capítulo para vocês lerem, já fizeram atividade, aqui realmente é uma revisão, tá? Frequentemente, esse tipo de lesão requer o uso aí de aparelhos que são chamados de aparelhos imobilizadores, talas, aparelhos ortopédicos, tração, ou vai indicar cirurgia ou uma combinação desses, tá? Então, falou em lesão musculoesquelética, lembra que esse paciente ele pode ter a indicação de ser imobilizado, de usar tala, algum aparelho ortopédico, né? Aplicar uma tração, ou até mesmo ser indicado por um processo cirúrgico, dependendo aí do nível e estágio de lesão, tá joia? Então, por conta aí dessa prevalência de lesão e de distúrbios musculoesqueléticos, vocês, enfermeiros, que vão atuar aí no contexto desse cuidado, seja no domicílio, seja no consultório, no hospital, vocês têm que ter uma compreensão e um entendimento de cada modalidade, para que ela serve e por que se indica, tá bem? Então, orientar esse paciente, vocês já sabem que isso é essencial, né? Esse cuidado, essa empatia,
ter essa ação, né, de forma humana, porque tudo que é comunicado, por mais difícil que seja, se torna mais leve, se torna mais transparente para essa conduta, tá? Então, para que a gente tenha resultados aí que eles sejam ideais, é importante, é essencial que você se comunique, que você faça orientação para esse seu paciente. Então, você prepara o paciente para a imobilização, com o aparelho imobilizador, ou tração, ou cirurgia, de acordo com a indicação ali médica e toda a equipe multiprofissional, tá? E entenda que você, enfermeiro, você está envolvido em todo o processo, praticamente, desse cuidado, tá? Então, esse paciente, ele tem que ser instruído para manejar esse cuidado, seja em casa, seja no hospital, para que ele possa retomar, né, com segurança e com qualidade de vida para suas atividades aí da vida diária, né, que esse é o nosso objetivo. Então, a gente vai iniciar aí falando sobre o aparelho imobilizador. Quem já usou, quem já ouviu falar, alguém aí já precisou, né, teve algum trauma? Não? Então, vamos lá. Para que é usado, professor, esse aparelho imobilizador? Ele é usado para imobilizar uma fratura reduzida, ou seja, eu vou imobilizar aquele paciente para corrigir algo ou evitar algum tipo de deformidade, né? Como exemplo, bebezinhos que nascem aí com diagnóstico de pé torto congênito, luxação de quadril. É feita essa imobilização justamente para reduzir, para corrigir, para evitar uma deformidade, tá? Então, acaba ali aplicando uma pressão de forma uniforme na região do tecido mole para estabilizar as articulações que estão ali enfraquecidas. Então, em geral, pessoal, quando eu falo de imobilização, de imobilizador, essa aplicação, ela possibilita a mobilidade desse paciente, enquanto restringe o movimento da parte afetada do corpo. Então, vai restringir só daquela região ali que está afetada, tá joia? Então, por conta aí dessa capacidade de proporcionar uma imobilização mais completa, essa indicação ela é aí a base do tratamento de muitas fraturas. Então, vocês vão ver falar muito de imobilização. Chegou ali alguém com alguma fratura, ó, a indicação ali é imobilizador, não é tala, não é cirurgia. Então, tudo isso vai depender muito do contexto ali que você está envolvido, tá joia? Então, os materiais aí, ó, mais comuns para a moldagem do aparelho imobilizador é a fibra de vidro ou o gesso. Por quê? Porque podem ser moldados. A fibra de vidro não é muito aplicada, até por uma questão de alto custo, tá? O que se aplica muito é o gesso. Eu já fraturei, já quebrei aí, tive uma fratura de antebraço, então já tive que ser imobilizada no meu membro esquerdo e foi feito com gesso. Então, essa escolha desse material vai depender de inúmeros fatores, né? A condição, a disponibilidade dos recursos, do custo. A fibra de vidro geralmente é um material que ele é mais higienizável, é mais leve, e já o gesso não. Tem todo aquele problema, né? De cuidado, de alergia, né? De não poder estar molhando. Então, tudo isso, toda essa definição vai depender muito do local que você vai estar trabalhando. Então, eu trouxe aqui um modelo, né, de gesso, tanto de membro superior quanto de membro inferior, né? Um aparelho imobilizador aqui em gesso e aqui também, ó, o osso, região de maléolo lateral, nervo, tuberosidade da tíbia. Então, houve ali a fratura e foi indicado ali um imobilizador de gesso, tá joia? Então, assim, quando a gente fala, né, de membro ali que foi engessado, então tem alguns cuidados que eles devem ser feitos no momento desse procedimento, como o local, a estrutura que você vai estar realizando, né? Fazer ali
uma imobilização, que ela não fique tão apertada, que ela não fique tão frouxa, manter os cuidados higiênicos, né? Fazer ali com algodão ortopédico toda uma proteção interna. Então tem alguns cuidados que são específicos aí da sala de gesso. Eu trouxe mais para vocês conhecerem e saberem a diferença aí de um aparelho imobilizador, de uma tala ou de um aparelho ortopédico, tá? Então, muitas lesões, anteriormente, elas eram tratadas com aparelhos imobilizadores. Então, agora, elas já podem ser tratadas com talas ou aparelhos ortopédicos. Tudo isso vai depender da indicação. Acaba que a função aí, o objetivo é praticamente o mesmo, tá? Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Em que momento que vai se indicar a tala, professora? Essa tala, pessoal, que é essa figura que eu trouxe aqui ao lado, ela é um tipo mais prático, é mais frequente de se usar e é um método aí mais preferido, tá? De imobilização de fraturas nos atendimentos de emergência. Quem já rodou no SAMU aí deve se lembrar, né? Recordar que é bastante comum. Nas ocorrências aí que tem de fratura, né? Uma indicação ali que ela é bem rápida, ela é bem prática e ela é bastante usada nessa emergência, tá? Então, ela é bastante usada em situações de fraturas simples e estáveis, tá? Entosses, lesões de tendinhos e outras também de tecido mole. Então, eu trouxe aqui para vocês a imobilização em forma de gesso. Aqui eu já trouxe em forma de tala, só para vocês poderem diferenciar. E aqui um aparelho ortopédico, né, que são as famosas órteses. Esse tipo aqui de aparelho ortopédico, ele é mais utilizado para dar um apoio, para controlar ali o movimento, para evitar outros tipos de lesões, tá joia? Então, essa órtese, ela é ajustada, customizada, para diferentes partes do corpo. Então, aquela pessoa que é o ortesista, né, no caso, ele vai acertar o ajuste de acordo com a necessidade do paciente que vai estar usando. Essa indicação aqui, ela vem para lesões de uso mais prolongado, tá? Que tendem aí a ser mais indicado do que a tala. Vocês perceberam, né? Que quando eu coloquei a tala aqui para vocês, é algo ali que vai resolver naquele momento. Então, ela é mais prática, ela é mais frequente, utilizada em situações de emergência, né? Para prestar aquele atendimento e posteriormente se decide aí a outra necessidade. Então, o aparelho ortopédico, certo? As órteses, elas são indicadas aí para pacientes que têm aí, né, um uso mais prolongado, tá joia? Justamente aí para proporcionar um conforto de movimento, trabalhar com as deformidades, né, corrigi-las e para que todo aquele desconforto, né, de lesão, ela seja aí minimizada, certo? Então, as talas e aparelhos ortopédicos geralmente são menos complacentes e possibilitam mais movimento no local da lesão do que os aparelhos imobilizadores, no caso do gesso, né? E isso pode ser uma grande desvantagem pelo fato de que os ferimentos subjacentes eles não serão tão bem estabilizados. Então, vocês estão vendo aí, né, que tem os pró e tem os contra. Então, tudo isso tem que ser avaliado no momento do atendimento ali com toda a equipe, tá joia? E qual que vai ser o seu manejo enquanto enfermeiro para esse paciente? Então, antes de você colocar esse aparelho imobilizador, tá, pessoal? Ou a tala, ou esse aparelho ortopédico, você tem que realizar uma avaliação. Vocês já estão sabendo disso, né? Então, faça uma avaliação geral, conforme eu já direcionei, orientei vocês. Avalie ali os sinais, os sintomas que aquele paciente está apresentando, como que está o seu estado emocional, a compreensão dele relacionado à necessidade do uso desse aparelho, certo? E uma avaliação física da parte do corpo que vai ser mobilizado, certo? E imobilizado, não confunda, é com I, imobilizado, tá?
Então, faça aí um exame meticuloso da pele, do estado neurovascular, lembra, né, da síndrome compartimental que a gente falou. Então, você tem que ter essa análise aí dessas condições circulatórias, dessas condições neurovasculares, inclusive do grau, da localização do edema, se tem presença de equimose, se tem algum tipo de abrasão cutânea. Tudo isso vai fazer muita diferença na hora da intervenção com esse paciente, tá? E o que eu trouxe aqui como ponto de alerta para vocês e como qualidade aí, né, e segurança dessa assistência? Você, enfermeiro, eu, enfermeira Nara, a gente nunca deve ignorar a queixa de dor de um paciente imobilizado, tá? Por conta da possibilidade de problemas que isso pode causar. Então, sempre avaliar, tá, pessoal? Pacientes que estão aí com aparelho imobilizador, tala, aparelho ortopédico. É importante você fazer uma análise de 2 em 2 horas, de 4 em 4, de 6 em 6. Tudo vai depender da rotina daquela instituição e da gravidade daquele momento, tá? Então, não deixem passar despercebido, porque a gente tem uma alteração ali de perfusão tissular, que isso se altera muito rápido e corre o risco de pacientes perder membro, de perder aí, né, regiões anatômicas que são importantes para desenvolvimento de atividades básicas do nosso dia a dia. Então, se atentem, tenham essa compreensão e esse olhar clínico com aquilo com que seu paciente está passando, tá joia? Então, sempre se atentem, se está incomodando, se ele está chamando, busca, peça ajuda, chame sua equipe, discuta e tente entender o que de melhor você pode fazer para estabilizar aquele paciente. Então, avalia aí a perfusão tissular, síndrome compartimental, formação de lesão por pressão. E se essa dor persistir, pode ser necessário, né, o apoio aí farmacológico, de alguma necessidade de mais analgésico, e vocês têm que comunicar aí de forma imediata o médico, certo? Para evitar que esse membro ele seja necrosado, que tenha uma lesão neuromuscular que ela seja mais grave, podendo aí evoluir para uma paralisia ou até mesmo amputação de membro, tá joia? Então, mais uma vez, só para reforçar, façam aí o monitoramento e o manejo de possíveis complicações relacionadas ao paciente em uso aí desses aparelhos, tá bem? E aí as principais que eu trouxe para vocês, a síndrome compartimental, isso aqui é muito importante, vocês têm que levar para a vida, tá? Muito comum na UTI a gente manipular paciente com síndrome compartimental. Como eu já falei para vocês, é a complicação mais grave, tá? Do uso de aparelhos imobilizadores e de talas. Já expliquei, né, que isso acontece por conta de um aumento aí da pressão dentro de um espaço confinado, ou seja, né? Esse aparelho que está ali imobilizando, ele compromete o fluxo sanguíneo e a perfusão tissular daquele local. E se está comprometido, o que tende a acontecer? A isquemiar, né? Então, essa isquemia e os danos potencialmente irreversíveis ao tecido mole dentro daquele espaço, isso pode ocorrer em questão de horas, tá? Então, se nenhuma medida for tomada, se isso passar despercebido, você não tiver um olhar clínico para esse paciente, essa complicação ela pode vir maior, tá? Então, não se esqueça, né? Surgiu ali qualquer achado que te deixou em dúvida, busque saber o porquê. Então, eu trouxe aqui só para vocês compararem. Isso aqui é um corte transversal, tá? Do compartimento aí muscular. Aqui em A, a gente consegue ver uma estrutura normal com seus compartimentos. E aqui em B é uma síndrome compartimental. Então, perceba aqui, ó, que eu já tenho lesão, já tenho comprometimento, tá? Já tem aí a tumefação dos músculos, provocando aqui uma compressão de nervos, de vasos sanguíneos. É onde aí pode vir a isquemia e trazer a gravidade dessa região, tá joia? Outro monitoramento que é bastante importante, que vocês têm que ter essa visão, é relacionado à lesão por pressão. Vocês sabem, né? Que o paciente que está ali com
lesão músculo-esquelética, ele tende a ficar mais parado, a sua mobilidade ela tende a ficar mais prejudicada. Então, tem pontos específicos aí que é mais comum esse paciente evoluir com lesões, né? Regiões aí de maléolo, de trocânter. Então, tem que ficar atento. Se você puder fazer a mudança de decúbito, faça com cuidado. Peça apoio dessa sua equipe, avalie o estágio de nutrição, avalie o estágio de hidratação da pele daquele paciente, porque tudo isso vai contribuir aí para você prevenir, né, evitar lesões por pressão nos pontos ali que são mais específicos. E síndrome do desuso, que é quando, né, aquele membro ali comprometido, é meio que a pessoa esquecesse que aquele membro está ali. Como ele está imobilizado, você acaba perdendo a função. Então, você tem que estimular esse paciente, né, a entender que aquela região, que aquele membro, ele vai retornar. Então, essa síndrome, ela vem aí justamente com esse comprometimento dessa região. Então, acaba evoluindo aí numa síndrome de desuso e a gente tem que estimular com alguns exercícios e também dando o apoio aí emocional, tá joia? Então, a gente fechou aqui essa parte desse entendimento da imobilização, quais são as características e qual que é o monitoramento e o seu papel enquanto enfermeiro no manejo dessas possíveis complicações. Agora eu vou demonstrar para vocês o paciente em uso de fixador externo. Alguém já teve curiosidade de entender como que é esse processo? Então, para quem nunca viu, paciente em uso de fixador externo é esse aqui, ó. Eu tenho aqui um membro inferior, né? Visualizando aqui para vocês. E tá com o fixador aqui inserido. Então, fíbula e tíbia aqui, fêmur, provavelmente, né? Uma fratura aqui de fíbula. E aqui tá o fixador. O que que é, professora? Esse fixador externo, pessoal, ele é utilizado para manejo também de fraturas. Só que aqui eu já tô falando de fratura de tecido mole, tá? Então, são fraturas aí complicadas de região de húmero, de rádio, de una, fêmur, tíbia, pelve, de várias regiões do corpo que é tratada aí com esse fixador externo do esqueleto. Então tem que ter muito cuidado, esse paciente ele sente muita dor, pode ter complicações infecciosas se você não manipular corretamente, né? Não fazer aí o curativo com técnica asséptica. Então o enfermeiro ele tem um papel muito importante nesse cuidado aqui do paciente com fixador externo. Para que serve isso? Para proporcionar estabilidade esquelética, tá, pessoal? Em fraturas aí que são cominutivas graves, ou seja, fraturas cominutivas são fraturas que houve esmagamento, que houve ali, né, osso esmagado ou lascado. E ao mesmo tempo, essa indicação terapêutica aqui, ela possibilita o tratamento ativo de lesões extensas a nível de tecido mole, tá joia? Então, esse aqui é um fixador externo. Trouxe aqui mais uma imagem para vocês verificarem, tá? É muito dolorido. Esse paciente, ele fica muito ansioso, porque ele tem que ficar muito tempo acamado. Isso impossibilita, né, alguns movimentos. Então, é apoiar mesmo, tá? Que eu tenho um aparelho de fixação externo. Entenda que o pino, ele está inserido dentro do osso, tá? E essa fratura, ela acaba sendo reduzida e alinhada. Em seguida, ela acaba sendo estabilizada aí pela conexão desses pinos por uma armação que ela é portátil e rígida, tá? Então, o enfermeiro tem que ter todo um cuidado, analisar a prescrição, discutir com o médico, com o ortopedista, se tem indicação de você manipular essa região, tudo tem que ser conversado, tá, pessoal? Porque tem médicos que costumam eles mesmos fazer a conduta, a manipulação dessa região, mas tem outros locais que é a própria enfermagem que acaba aí executando. Então, você acaba fazendo o curativo diário, a limpeza, a higiene, tem instituições que protocolo usar o álcool, tem instituições que
tem a presença da clorexidina alcoólica, então isso vai depender muito, né, do que você tem disponível ali de material. Mas tem essa visão crítica, esse cuidado, né, que é um paciente que está com dor, que passou por um processo cirúrgico e que ele está precisando de apoio. Então, depois da colocação aí desse fixador externo, esse membro ele costuma ser elevado. Peraí. Já falei demais, né? E por que a gente costuma elevar esse membro depois que ele é colocado no fixador? Justamente para reduzir o edema, tá? Então, se vocês presenciarem aí no estágio algum paciente de ortopedia com esse fixador externo e esse membro a nível mais elevado, é para reduzir o edema, caso seja indicado, tá? Então, lembra, né, da questão humana, do diálogo, que esse paciente ele tem que ser preparado psicologicamente, né, para a colocação desse fixador externo, porque não é uma conduta fácil, tá, pessoal? E coloca em risco, né, a imagem, a exposição corporal desse paciente, com o tamanho, o volume, o peso desse aparelho, né? Então, ele tem que aceitar essa conduta, certo? Então, por isso que ele deve receber informações completas sobre essa armação, qual que é a garantia aí de que o desconforto associado ao aparelho ele é mínimo, qual que é a previsão aí da mobilidade precoce. Então, avisar e comunicar aí para que a situação seja mais leve e transparente, tá joia? Então, mostrei para vocês, não confunda o fixador externo. Agora, a gente está vendo aqui um paciente em tração, tá? Muito comum também na ortopedia. A tração, ela usa força, tá? Se eu tô tracionando, eu tô usando força. Para quê? Para promover ali e manter o alinhamento de uma parte que foi lesionada no corpo. Então, a gente usa a tração justamente para alinhar. É muito sério esse cuidado, tem que ter muito olhar, tem que ter muito entendimento, porque dependendo da forma que você manipula esse paciente, no horário do banho, numa troca, né, de para desprezar a diurese, ou esse paciente evacuou, né? Então, assim, dependendo da forma que você manipula ele, se você deixa essa tração de forma errada, isso prejudica o paciente, prejudica o tratamento, ele vai ter um tempo de permanência maior naquela instituição. Então, por isso que é bom ter esse conhecimento e sempre perguntar antes de fazer, tá? Os ortopedistas, eles acabam se envolvendo muito nessas situações, porque enfermeiros aí que ainda não têm muita experiência, acaba tendo muita dificuldade para orientar a sua equipe. Então, caso você já inicie ali a sua carreira na enfermagem, na região da ortopedia, então busque, não tenha vergonha, tenha humildade de perguntar, porque você vai estar fazendo o melhor para o outro, para aquela pessoa ali que está com aquela dor, com aquela fratura, tá? Então, qual que é o objetivo do uso dessa tração nos pacientes? É diminuir aí os espasmos musculares, a dor, ela realinha fraturas ósseas, corrige, impede deformidades, tá? E cada médico, cada situação, ela vai aí desenhar um tipo de tração. Então, professora, sempre vai ser a mesma tração em todos os pacientes? Não, vai depender do nível de fratura, para o médico, né, no caso, determinar a quantidade de peso que a gente vai colocar, se essa tração ela pode ser removida aí para o cuidado de enfermagem, né, ou se vai ser só o médico que vai manipular. Então, são detalhes que só serão discutidos na prática diária de vocês, tá? Peguem aqui o básico, o porquê, o objetivo, mas os detalhes, tá? De forma individual, de cada paciente, vai ser discutido no momento do seu plantão. Então, aqui é um paciente também com tração, vocês observem a dinâmica, o vetor da força,
a linha resultante de tração, certo? Então, ela pode ser aplicada em diferentes direções para alcançar essa linha, tá? Da terapêutica e desejada. E pode ser ajustada diariamente, esse peso e esse direcionamento. Então, o médico vai passar todo dia e vai te orientar. Tem instituições que têm a tração bonitinha, com material mesmo hospitalar. Eu já trabalhei em instituições que a gente fazia o peso com soro, fazia a tração com atadura. Então, a gente desenvolve com o que a gente tem naquele dia. Infelizmente, nem todos os hospitais têm estrutura. Então, a gente tem que dar o nosso melhor diariamente com aquilo que a gente tem, tá bom? Então, essa aqui é a conduta de paciente com tração. Fixador externo, mais uma vez. E aqui, tração, tá? Quais são os princípios aí da tração efetiva, para vocês não esquecerem? Então, sempre que for aplicada a tração, pessoal, para que sejam alcançados aí resultados efetivos, você deve usar uma contratação, uma força em uma direção oposta àquele movimento, tá? Então, normalmente, o peso corporal do paciente, os ajustes na posição do leito fornecem aí a contratação necessária. Então, o que eu quero pedir e orientar para vocês? Se tiver oportunidade no estágio de vocês agora, né? Não sei se já iniciou, se alguém for passar pela ortopedia, é comum de vocês verem tanto o fixador externo quanto o paciente com tração. Então, tenha curiosidade, não tenha vergonha, pergunte, se puder manipular, vocês manipulam, entendam o processo, tá? Então, você, enfermeiro, com um paciente com uso de tração, tem que estar orientando todo o seu time, toda a sua equipe que vai manipular aquele paciente. Então, a tração, ela deve ser mantida aí de forma contínua, tá? Para ser efetiva na redução e nessa imobilização dessa fratura. A tração esquelética, ela nunca é interrompida, então isso é uma informação importante. Os pesos não são removidos, ao menos que isso esteja prescrito de forma intermitente. Então, todo dia olhe, a avaliação ela sempre muda de um dia para o outro, porque se ou esse paciente ele evolui para melhora, ou ele evolui para piora, ou ele vai estacionar naquele quadro. Então, discuta, converse com a sua equipe, converse com a passagem de plantão, converse com o médico, busque orientações assertivas, tá? Qualquer ali fator que possa reduzir a força efetiva ou alterar sua linha resultante de tração, ele deve ser eliminado, porque senão isso vai prejudicar ali a terapêutica, tá? As cordas, elas devem ser desobstruídas, os pesos, eles devem pender livremente, sem apoiar no leito ou no chão, tá? Então, tem que ficar livre esse peso. Então, assim, eu sei que é um pouco difícil eu ficar falando aqui para vocês sem ver na prática, mas eu creio que vocês vão ter oportunidade, sim, de visualizar e já vão aplicar aí com entendimento melhor com essa teoria, tá? Então, existem tipos de tração. A gente tem uma tração que ela é feita em linha reta ou contínua. A gente tem um tipo de extensão de Buck que fala, né, que ela entra aí também como uma tração de linha reta. A gente tem a tração em suspensão equilibrada, que ela já é elevada, esse membro ele fica aqui elevado. Eu vou mostrar na imagem para poder facilitar. Então, a tração em linha reta contínua, o próprio nome já diz. A força de tração, ela é em linha reta, com a parte do corpo apoiada no leito. Então, tá em linha reta. Tá em linha reta no leito. Olha aqui, a tração em linha reta, tá aqui tracionada no leito. E aqui vocês observam que esse membro, ele tá elevado. Olha aqui os pesos, ó. Isso aqui tudo é uma estrutura de tração. Tem hospitais que não tem essa estrutura, aí a gente pega a atadura, amarra de cá, amarra de lá, pega o soro de 500, de 1 litro, vai amarrando, pesando, tá? Tudo vai depender muito da estrutura. Então, nessa tração de linha reta, a contratração, ela é fornecida pelo corpo do paciente e o movimento, ele pode alterar a tração fornecida. Então, por isso que tem que pegar a orientação certinha, porque dependendo do movimento que esse paciente faz,
muda toda a terapêutica, tá? A tração em suspensão, ela apoia o membro fora do leito, e essa aqui já possibilita que o paciente faça algum movimento sem a interrupção da linha ali de tração. Então, perceba que é diferente. A linha reta, se esse paciente se movimenta, eu já prejudico, né? Já posso ter ali uma irregularidade. Aqui na tração em suspensão ou equilibrada, se esse paciente aí ele faz algum movimento, não tem ali a interrupção da linha de tração, tá? Então, com esse tipo aqui, se produz uma contratação com dispositivo de tipóia, de taia, já é mais diferente, tá joia? Então, aqui 2 exemplos aí de tração para vocês visualizarem. Qual que é o manejo, né? Você enquanto enfermeira, a gente já conversou. Então, tem esse olhar clínico para ter um controle ali da ansiedade desse paciente. Então, perceba que não é fácil, pessoal. Eles costumam ficar muito ansiosos, sentem muita dor, né? Eles ficam impacientes por não poder se movimentar, para precisar de ajuda para evacuar, para urinar, então ele fica muito dependente nessa situação. Então você, enquanto enfermeiro, enquanto a sua equipe, tem que passar para esse paciente confiança, tranquilidade e muito conhecimento técnico para poder manipulá-lo, tá? Então faça uma avaliação da ansiedade, ajude-o nas atividades de autocuidado, escovar os dentes, né, a higiene pessoal. Faça o monitoramento e manejo de possíveis complicações, visualize ali presença de trombose venosa, risco de infecção, risco de atelectasia e pneumonia. Se for um idoso, então, um idoso que fica muito tempo deitado, sem mobilidade, isso tende a fechar ali, né, atelectasiar regiões de pulmão pela presença de líquido, né, e vai acabar evoluindo com a pneumonia, a constipação intestinal, a anorexia. Então, a hidratação desse paciente prejudica, a nutrição prejudica, a constipação, porque eu tô parada, eu tô sem mobilidade, né? Então, acaba que a gente tem um ciclo ali de reações por conta dessa fase que esse paciente está ali acamado. Então, perceba o quanto a sua avaliação, quanto o seu monitoramento, ele é importante nessas condições, tá joia? Aqui eu trouxe para vocês alguns procedimentos cirúrgicos, ortopédicos que são mais comuns, tá? Só para vocês estarem lendo, já se familiarizando com os termos. Então, pause aqui e busque os nomes, os termos, com entendimento do que é os prefixos, os sufixos, tá? Amputação, retirada de uma parte do corpo, enxerto ósseo, inserção de um tecido ósseo em determinada região. Então, anotem, isso aqui é material de bolso, tá, pessoal? Saber todas essas terminologias, que é a forma que você vai, dialogar lá dentro do seu plantão, tá joia? A substituição articular são as famosas próteses. Não sei se vocês já ouviram, né? Já conhecem algum, principalmente idoso que tem fratura de fêmur, acaba aí fazendo, né, a substituição. Pacientes que têm dor articular grave e deficiência que acaba sendo submetido aí à articulação, né? Essa substituição articular. Condições aí que contribuem para a degeneração das articulações, pode ser uma situação de osteoartrite, artrite reumatoide, traumatismo, alguma deformidade congênita, fratura de colo de fêmur em idoso que escorregou no banheiro, é muito comum. A gente tem muita admissão na UTI pós, né? Cirurgia aí de colo do fêmur, só para poder monitorizar, porque é idoso, é hipertenso, fica 24, 48 horas ali na UTI. E a gente tem que ter uma atenção maior, porque dependendo da fratura, né, isso vai acabar ali causando uma interrupção da irrigação sanguínea. E isso leva a uma necrose vascular, ou seja, necrose à morte, né, do tecido, em decorrência do fornecimento insuficiente ali de sangue naquela região. Então, a conduta e a indicação tem de ser aí a substituição dessa articulação, é onde se coloca uma prótese, tá joia? Geralmente, né, frequentemente, inclui articulação de quadril, joelho e de dedo. É mais comum.
quadril, joelho e dedo, tá? E também tem substituições mais complexas, como ombro, cotovelo, punho e tornozelo. Só que é mais frequente, tá joia, pessoal? A de quadril, ó, é campeão. Substituição articular de quadril é campeão. Então, aqui eu trouxe só para visualizar, quem não entendeu. Substitui a região de articulação que desgastou, fraturou, por uma prótese, tá? Então, aqui no componente femoral distal, aqui proximal, tibial, pélvico. Então, tudo isso aqui é prótese que foi substituído. Então, com essa substituição articular, esses pacientes acabam tendo bons resultados, alívio de dor, o retorno desse movimento articular e toda a melhora do seu estado funcional e da sua qualidade de vida, tá? Então, bastante comum essa substituição aí articular. E qual que vai ser a sua intervenção, né, nesse procedimento cirúrgico? Avaliar, ter um olhar clínico com esse paciente no manejo pré-operatório, no pós-operatório, certo? Entender se esse paciente está em condição de saúde que ela é ideal para aquele momento de cirurgia, certo? Avaliar os antecedentes. Geralmente esse paciente ele vai passar por uma pré-consulta com o anestesiologista, mas isso não tira a sua responsabilidade também de avaliação, tá bom, enfermeiro? Então, fiquem atentos. Em situações de prevenção de trombose venosa profunda, prevenção de infecções, manejo da dor nesse pré e nesse pós-operatório. Então, são condutas e visões que elas são específicas da enfermagem, porque serão vocês, sou eu, Nara, que estou ali a todo momento do lado daquele paciente. Então, já quase finalizando aqui esse módulo, eu quero que vocês abram o Nanda, tá? Eu não sei se vocês já aprenderam como que faz a leitura. Quem tiver dúvida pode estar me chamando no WhatsApp para eu poder estar ensinando para vocês. E relacionado ao paciente com artroplastia total de quadril, vai ser o único diagnóstico que eu vou cobrar de vocês, talvez eu possa cobrar na prova. Então, eu quero que vocês tenham essa visão do Nanda. Busque os diagnósticos de enfermagem relacionados a paciente com artroplastia total de quadril. Qual que é o diagnóstico, o objetivo do alívio da dor, a intervenção, a justificativa e qual o resultado esperado. Então, eu quero que vocês pelo menos façam a leitura para ter o entendimento disso, tá? Por isso que eu não vou passar, faça a leitura com calma, do que entra, do que se enquadra aqui nesse paciente com artroplastia total de quadril, tá? Coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Então, chegamos aqui ao fim da nossa revisão, tá? Desejo uma excelente prova para vocês, com bastante tranquilidade, tá? E confiança. Não ficou muito extenso, então não é para prejudicar, justamente é para apoiar vocês e desenvolver o conhecimento de vocês, tá joia? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que não ficou bacana aí para você na explicação, no seu caderno, vocês podem estar me comunicando. Tchau, tchau e até a próxima aula.